Bom, eu vou falar aqui na agenda sobre uma parte teórica e uma parte prática. Sobre a parte teórica, tem, sim, uma referência filosófica, que é do Edgar Morin, que é um francês que ele considera o Brasil a sua segunda pátria. Ele, aos 20 anos de idade, ele lutou uma guerra, né, a Segunda Guerra Mundial. Ele fez parte da Revolução Francesa, parte dos radicais da França contra o nazismo, né? E eu vou falar aqui na parte dele muito sobre a questão vida e morte, né? Essa questão que todo mundo tem certeza que vai morrer um dia. E também sobre alguns dos 7 saberes necessários à educação do futuro, que, na época, ele falou educação do futuro, hoje eu encaro muito como educação do presente. E, na parte prática, eu vou falar sobre o Enders. O Enders, vou até posicionar vocês. O Edgar Morin é como se fosse, enxerguem ele como se fosse o meu avô, tá? Em 2016, ele tinha 95 anos e estava vivo. Eu tenho que verificar se ele continua vivo, mas ele é um cara muito longevo, né? Ele viveu bastante. E o Enders, ele tem idade para ser meu pai. Ele é da idade mais ou menos entre meu pai e minha mãe. E aí depois eu vou falar sobre um tio no final também, que é brasileiro e que vocês conhecem. Acho que a maioria deve conhecer. Bom, na parte prática, o Enders, ele é um engenheiro que vocês vão também, quem não conhece ele, vai ver que ele é muito presente no nosso dia a dia. E eu vou falar aqui sobre os seus hábitos antes e durante a programação, que é muito importante, algo que pode simplificar essa questão do aprendizado e como você pode ser longevo na questão da tecnologia, porque você pode, em algum momento, desistir e fazer outra coisa, né? E o que fez o Enders continuar na programação e fazer tudo o que ele fez nos últimos 30 anos? Qual a influência que ele gerou sobre mim e também os momentos de reflexão em família que ele tem e que se parece muito também com alguns momentos que eu tenho. Então, eu sou o Felipe Almeida, estou aqui porque eu amo o que eu faço e todos vocês podem me seguir no Instagram, no Felipe Almeida 90. Bom, eu vou ter que dar uma acelerada agora, senão não vai dar tempo de falar sobre tudo isso que eu quero falar. Mas sobre a teoria da complexidade, eu quero citar inicialmente esse ensino de ciência e tecnologia por Edgar Morin, que tem a referência no final do slide, todo mundo pode ter acesso a esse slide. Quem acessar lá o grupo do Facebook do DFPP vai ter acesso a ele. Quem não tiver no Facebook, por algum motivo, pode me solicitar, tanto pelo Instagram quanto pelo e-mail, que eu vou deixar no final da apresentação. Mas, nessa parte, eu quero falar mais especificamente sobre a questão vida e morte. Ele teve que decidir, aos 20 anos de idade, se ele ia lutar a guerra ou não. E, naquele momento, ele tinha só 20 anos. Pô, será que eu vou arriscar viver tão pouco e, quem sabe, até não fazer tudo o que eu posso fazer um dia na vida? Então, esse questionamento, hoje, a gente pode ter também algumas questões mais sociais que nós temos, né? Será que eu arrisco, aos 20 anos, fazer algo que meus pais não aprovam muito bem, porque é algo totalmente fora do que eles fizeram no passado e que pode ser que eu seja criticado por toda a minha família e todos os meus amigos. Enfim, as pessoas vão talvez zombar de mim por estar fazendo desse jeito, que é totalmente diferente. E aí eu vou perder um tempão que eu poderia estar fazendo o que todo mundo está fazendo. Então, é algo que, no final, todo mundo vai morrer. Então, o que eu quero deixar de mensagem sobre essa parte que o Edgar Morin fala em um dos seus livros, que ele já escreveu quase 50 livros ou até mais, nesse tipo de decisão, e eu vou entrar também na parte de ciência e tecnologia, mas que antes de qualquer coisa, antes de qualquer conhecimento que você possa ter sobre qualquer assunto, você tem que ter coragem de ir em frente do que você acredita. E ele fala que a consciência da complexidade disso, né? Ele até diz que não dá para simplificar tudo isso, porque é muito complexo, que existem, além da questão técnica, tem a parte também social e toda a questão que faz a gente ir ou não atrás daqueles conhecimentos, nos faz compreender que não poderemos escapar jamais da incerteza
e que jamais poderemos ter um saber total. A totalidade é a não-verdade. Então, tem aquela questão. O cara é júnior, ele fala, putz, eu sou programador júnior, não sei nada. Aí ele vira pleno, ele fala, pô, sou pleno, eu sei tudo. Aí chega um momento que ele fala, pô, eu sou sênior e não sei nada. Então, no final, a gente vai ver que a gente não sabe nada, porque não tem como saber tudo. E a gente tem que meter a cara em frente. Então, ele fala sobre os 7 saberes necessários à educação do futuro. Um deles é a condição humana, que tem essa questão da multidimensionalidade. A multidimensionalidade quer dizer o quê? Nós somos seres culturais, nós somos seres sociais, nós todos temos algumas questões, temos questões parecidas, como a parte física, todo mundo tem cabeça, todo mundo tem, alguns, né, não tem braço, mas era para ter a questão física, que é comum de todo ser humano, e nós temos as questões particulares, sociais. Eu, por exemplo, eu nasci na cidade de São Paulo, eu moro no interior há 13 anos, mais ou menos, e já morei em Prudente 6 anos, me mudei, saí de Prudente, fui para Martinópolis durante 6 anos e voltei, estou há 1 ano aqui de novo. E eu sou um cara que nasceu em São Paulo, morou a maior parte do tempo em São Paulo, mas que tem pais nordestinos, mãe da Paraíba, pai do Maranhão, todos do sertão, região pobre, e que tem antecedentes, descendentes, né? Descendentes, um da Holanda e outro de Portugal. Então, tem toda uma particularidade, toda uma questão que você tem que, se você for aprofundar em cada indivíduo, cada um vai ter sua particularidade. E aí, nessa questão da multidimensionalidade, a gente tem que entender que isso ocorre e não tratar as pessoas de maneira igual, porque elas parecem uma com a outra. Todo mundo tem questões semelhantes, mas cada um tem sua particularidade. A identidade terrena, objetivo global, o que isso quer dizer? Você tem que ter uma visão não só como, eu sou prudentino ou eu sou brasileiro. Não, eu sou do planeta Terra, eu sou desse universo. Você tem que ter uma visão geral, uma visão global sobre tudo. Por quê? O que você fizer aqui no Brasil tem influência em outros lugares. Não é à toa que tem gente falando, pô, não faz isso com a Amazônia. Então, isso, ou da mesma forma, a guerra lá do Oriente pode ter influência aqui no Ocidente. Enfim, isso daí todo mundo tem que ter consciência, e por isso que o GitHub, que o Blini falou aqui, é tão importante. E eu vou mostrar o porquê. Ensinar a compreensão, menos eu e mais nós. Isso tem muito a ver com compartilhar o conhecimento. Eu estou aqui pela 4ª vez, estou compartilhando o meu conhecimento. Se vocês buscarem ou nas lives da Foregon lá no Facebook, ou também no YouTube, no canal do FPP, vocês vão ver conteúdos que eu compartilhei e vão poder entender um pouco mais sobre o que eu faço no meu dia a dia e, quem sabe, assim, evoluir em algum aspecto. Da mesma maneira que eu fiz, o Felipe fez aqui na primeira apresentação e outros já fizeram. E vocês estão convidados para fazerem isso também. Então, menos ego e mais, comunidade. Então, compartilhar conhecimento sempre faz todo mundo crescer junto. Não é porque você tem o que seria um concorrente que você não vai, eu vou lá, vou tentar conhecer essas pessoas, quem sabe a gente não faz uma parceria bacana e todo mundo cresce junto. Então, os demais itens podem ser encontrados nas referências no final da apresentação, não dá para falar sobre todos aqui, mas o que eu quero deixar para vocês aqui do Edgar Morin é que as ideias de que o homem, ao analisar a vida e o mundo, ele tem que perceber que tudo o que está à sua volta, e assim construir o entendimento melhor e mais abrangente a respeito dos problemas da humanidade. Então, se você tiver uma visão universal, via satélite das coisas, você vai entender muito melhor, compreender melhor tudo o que está acontecendo e o porquê que essas coisas acontecem. E aí eu chego no cara que é o Enders, que é como se fosse ali, falei do meu avô, estou falando agora do que seria o meu pai, né? Então, o Enders, ele tem, sim, idade para ser meu pai, e eu nem sabia que ele existia até pouco tempo atrás, mas ele é o cara que fez o Turbo Pascal, o Delphi, ou Delphi, né? E o J++, que é com base em Java, o C# e agora, recentemente, o TypeScript. Então, entre 1989 e 1996, ele trabalhou numa empresa chamada Borland, que nessa época eu estava brincando, correndo, jogando bolinha de gude, soltando pipa, mas ele estava lá já fazendo
ou o Turbo Pascal, e depois, na sequência, o Delphi. E depois ele foi para a Microsoft, em 1996, para fazer algo que seria o J++, e a Sun já foi lá e tesourou ele, porque o J++ só rodava no Windows, e o Java ele teria que ser multiplataforma, então eles tesouraram, aí a Microsoft iniciou ali o que seria, no final de 98, começou o que seria lançado em 2000, a primeira versão do .NET, que teve grande participação do Enders, e ele foi o criador do C#, ajudou a fazer o VBNet, toda aquela tecnologia que foi lançada naquela época. Então, o meu primeiro Olá Mundo foi em 2008, com o Turbo Pascal. Sabia quem era o Enders? Não sabia, mas ele estava influenciando já no meu aprendizado. O meu primeiro controle de estoque que rodou, que emitiu nota fiscal, foi em Delphi. E em 2010 eu estudei bastante Java, porque eu vi uma necessidade daqueles clientes que eu atendia de ter que acessar de qualquer lugar o seu estoque, de saber o que estava acontecendo, de ver os relatórios. Então, eu estudei muito o Java, eu via no Java, inclusive eu já assistia vídeos da Loiane, né, que depois eu ia conhecer melhor no Angular. Enfim, mas aí eu foquei em C# por conta das oportunidades que a Microsoft deu através, por exemplo, de um programa chamado Student to Business, que eu participei, enfim, das várias portas que foram abertas, e a partir de 2011 eu foquei bastante nisso. E aí comecei a conhecer JavaScript e tudo mais. Então, eu comecei a notar uma bagunça, e inclusive aí entra uma referência do que o Felipe abordou aqui, que assim, a gente tem que organizar, né? A questão do design system. E eu estava preocupado no meu time, que eu estava num time que era uma empresa lá de Martinópolis, e a gente atendia os principais players de mercado do Brasil, como Protege, Gol, Drogasil, Itaú, Bradesco, um monte, bem parecido com o que a Foregon faz aqui também, uma empresa do interior que atende grandes empresas. E eu vi ali uma certa bagunça no JavaScript, e provavelmente o Anders também notou isso daí, até que foi lançado o TypeScript, que ele segue um paradigma mais para orientação a objeto, que se vocês forem analisar no C#, né, que ele é uma linguagem orientada a objeto, e o J++ também, que é com base no Java, tem uma questão orientada a objeto. Então, por que não o TypeScript pegar esse paradigma da programação orientada a objeto? E hoje a gente fala também sobre Flutter, que é multiparadigma, que além de programação orientada a objeto, você pode trabalhar outros paradigmas, e isso já é um assunto para outro DFPP, igual o Felipe falou de vários aqui, né, que poderiam ser outras apresentações. Mas vamos lá. Então, a carinha do Turbo Pascal, para quem nunca viu, é mais ou menos essa. Eu comecei a mexer bem nessa tela azul aí mesmo, que vocês estão vendo, e essas imagens foram tiradas de uma apresentação que o Enders está fazendo pelo mundo. E como que eu sei disso? Twitter. Sigam o Enders no Twitter, ele é muito ativo. E aí tem o Delphi, que ele depois foi evoluindo, né? O Delphi, como eles falam lá, e a carinha do que eu mexia era um pouquinho melhor que essa. E depois vem o .NET com o C# e todas aquelas tecnologias que são programação orientada a objeto e mais fáceis. E aí a gente vê uma organização melhor, inclusive a parte de design system, né, a organização dos arquivos. E isso, assim, no TypeScript, a gente ainda não tem alguns recursos como o Angular, que tem a componentização, toda aquela coisa. A gente tem mais a questão de organizar, mais parecido com a programação orientada a objeto, ter alguns helpers que o Visual Studio Code nos dá. E aí, no caso, nós temos esse print screen, que provavelmente ele não está usando nenhum framework, e aí eu posso até detalhar melhor depois, numa conversa depois da apresentação, o que os frameworks eles podem agregar ainda mais, né? Para quem só trabalha com JavaScript e ainda não está usando o TypeScript. Beleza, então de 2011 para cá, a gente teve uma grande evolução, e aí eu vou até perguntar para vocês o que vocês acham. Quem acha que o software ele evoluiu mais do que o hardware? Levanta a mão. Beleza.
E quem acha que o hardware evoluiu mais do que o software, levanta a mão. Beleza. Aí dá para ver quem que está participando também, que teve um monte de gente que não levantou a mão, que está indeciso, né, que não sabe. Mas beleza. O que eu acho que isso não é uma resposta assim definitiva, né? Mas no meu contexto, e aí a gente volta lá no Edgar Morin, a visão global e também de entender o contexto. No meu contexto, tá? Eu acho que o software evoluiu mais do que o hardware. Por quê? Eu vou falar um pouco até... Tem ali umas pastinhas que eu trouxe com uns kitzinhos do Caravana Azure Data, que é o evento que teve aqui em Prudente. E o que eu quero dizer sobre isso? Hoje, se a gente programar e fazer um software bonzão, que vai ter escala e todo mundo vai usar no mundo inteiro, a gente consegue colocar numa plataforma de cloud e expandir assim, quase que sem limites, porque hoje é uma questão assim, de você ter um cartão de crédito com limite para você usar uma infra que pode estar aqui no Brasil ou pode estar no Oceano Atlântico. Então, hoje o hardware ele está muito mais acessível e é muito mais fácil de você ter, né? Você pode, através de uma página web, contratar o que antes você teria que ter todo um data center, toda uma estrutura, né? Mas ainda existem pessoas que não usam esse tipo de coisa e preferem usar internamente. Isso não tem problema nenhum também. Tem as questões dos prós e contras, né? E a gente consegue, através do HTML5, que é uma baita evolução, que chegou um momento que o HTML ele foi evoluindo, e eles estavam entre virar um negócio mais parecido com o XML ou fazer uma outra versão do HTML. E, felizmente, eles fizeram o HTML5, que proporcionou que várias coisas rodassem na página web, até depois, mais tarde, vamos chamar de PWA, né, que é só um nome comercial que deram, mas que são recursos que o HTML5 nos proporciona, que faz até substituir um aplicativo que tem toda uma arquitetura embarcada, né? E se a gente for estudar o JavaScript, não é tão maçante quanto era antes. Já existem publicações como essa, que são as melhores partes do JavaScript, e você vê que não é tão difícil começar a programar em JavaScript. Eu não estou querendo dizer que não é complexo, tá? Mas, para começar, não é tão difícil assim. E hoje o JavaScript ele é muito importante. Você pode começar o seu primeiro Hello World com essas 3 linhas aí, você já vai ter feito o seu primeiro Olá Mundo. Então, o que é o TypeScript? O TypeScript ele é uma fórmula que é o seguinte, é você pegar o JavaScript mais uma caneca de qualquer coisa que você quiser, esse T aí pode ser qualquer coisa, você pode criar suas classes, seus structs, vai depender do que você está fazendo, mais algumas ferramentas que hoje o Visual Studio Code te proporciona. Então, no final, vai virar JavaScript de novo, é o que o browser interpreta e o que está rodando nos celulares de todo mundo aí. Hoje, vamos lá, tipo, pessoal aqui, quem baixou um aplicativo hoje? Quem baixou e instalou? Beleza, tem 4 pessoas, 5. Quem acessou pelo menos um site hoje? Acho que todo mundo, né? Então, hoje, se você for acessar um site, é muito mais fácil do que você ir lá na loja e procurar um aplicativo. Sem contar também que você pode pesquisar no Google e você cai lá no que você estava pesquisando, que aí pode ser um aplicativo, que aí vai ser uma PWA, vai ter toda aquela user experience, né? Que aí você vai ter a experiência de pesquisar o que você quer, entender que tem ali o que pode ser uma PWA, e você vai decidir se você quer permanecer naquela versão web, que é um pouco mais limitada, ou se você vai querer, lá dentro daquela PWA, baixar um aplicativo com mais recursos, que você tem mais poder, que ele tem mais performance e tudo mais. Isso, pessoal, sobre o TypeScript, que ajuda nessa organização para criar essas páginas legais e mais bem estruturadas, que o seu programador não vai sair para comprar cigarro e não vai voltar mais, eles anunciaram em 1º de outubro de 2012, e nessa época eu já estava, acho que morando em Martinópolis, não me lembro muito bem, mas acho que é isso, e fazia só uma semana que eu estava meio que ficando, cara, que hoje a gente é casado, né? Então, ontem fez 7 anos que a gente
deu o primeiro beijo. Acho que ela nem gosta que eu dou essas informações, né? Mas aí, obrigado. Estamos juntos aí 7 anos e eu estava de bicão na festa, né? Ela achou que eu era convidado, mas eu era bicão. E hoje eu faço 29 anos também, aproveitar que o pessoal... então, é muita data comemorativa, bem um DFPP, muito legal, para comemorar tudo isso. E daqui poucos dias, daqui uma semana, vai fazer também 7 anos que foi anunciado o TypeScript. Então, é muita data comemorativa, por isso que eu quis falar um pouco sobre isso. E, assim, esses hábitos nossos que fazem a gente, por exemplo, conhecer pessoas, sair um pouco de frente do computador. Eu me lembro, a gente fez um exercício de pesquisar a conversa de quando a gente foi se conhecer um pouco antes, a gente estava conversando pelo Facebook, e eu até falei assim, eu tenho um monte de coisa aqui para estudar, tenho um monte de coisa para fazer, vai ter prova, nossa, um monte de coisa, tenho trabalho, está complicado, mas eu vou sair, eu vou dar eu pensei assim comigo, eu nem fui convidado para essa festa, mas eu vou. Aí, esses hábitos é o que fazem, talvez, a gente estar tanto tempo nessa caminhada, né? Porque se a gente não tem esses hábitos, como, por exemplo, jogar pôquer, que eu joguei muito pôquer na minha adolescência, o Enders também, que foi o que fez aquele monte de coisa lá, o Turbo Pascal, até o TypeScript, ele tem esse lance da adolescência dele, de jogar pôquer e tal. Tem um lance do tênis de mesa, que durante alguns projetos também eu parava para jogar um tênis de mesa com o pessoal do projeto. Isso tudo é muito importante. Ou até mesmo em momentos em comunidade, assim como nós estamos hoje, tomar um vinho, conversar com a família ou com os amigos. Isso é muito importante. Isso faz com que a gente consiga continuar na caminhada e não enlouquecer, né? Porque é muita coisa, é muito complexo, né? E aí a gente volta ao Edgar Morin lá atrás, que é muito complexo. Não dá para simplificar isso. Talvez buscar nas coisas simples aquela válvula de escape, aquilo que faz a gente continuar a caminhada. E aqui eu vou fazer uma referência ao meu pai de verdade, que é o Domingos. E em 2012 eu estava, 2015, na verdade, estava provando alguns vinhos ali. Eu perdi meu pai muito cedo, ele foi embora em 94, eu tinha só 4 anos. Ele viveu muito pouco também, ele viveu 31 anos apenas, 4 meses, 20 dias. Então, por que eu falo isso? Estou completando 29 anos hoje, então eu vivo como se fosse o último dia da minha vida. Então, desde cedo, eu tive muito contato com pessoas próximas que acabaram falecendo. De vez em quando, ainda acontece, como, por exemplo, esse meu amigo de infância, que foi o único cara que comentou na foto, ele conhecia meu pai também. E esse rapaz também, faz pouco tempo, ele faleceu também, mas são coisas que acontecem. E por esse motivo, eu moro em Presidente Prudente, uma cidade muito segura e não acontecem coisas violentas, assim, não é tão frequente quanto lá em São Paulo, onde eu nasci e cresci. Então, nós temos a internet, onde a gente pode acessar e, por exemplo, jogar pôquer tá numa mesa ali com um alemão, um russo, um americano, igual eu fiz aí nessa lembrança que eu estou colocando aí do Instagram de 25 de abril de 2015, e que assim, você percebe que, eu estou no interior de São Paulo, eu estou tendo a experiência de um europeu, o user experience ali de um europeu, que está ali com os amigos jogando pôquer e tomando um vinho muito legal que de algum lugar do mundo que a Wine entregou na minha casa. Ela já fez toda essa curadoria, entendeu os melhores vinhos para mandar para mim. E a qualquer momento eu posso ir ali comprar, sei lá, na promoção, uma viagem que a R$100 eu estou lá em São Paulo em 1 hora de avião. Então é muito louco isso. E aqui essa foto foi tirada do prédio, que é o prédio que está a Microsoft. Eu estava no andar da Microsoft, ela é muito alto, até na hora de descer, dói até o ouvido, parece que você está pousando de avião, que é muito alto lá, é muito rápido. E hoje a FinQM ela fica nesse mesmo prédio, que é uma empresa que eu fundei e que depois eu posso explicar um pouco mais sobre essa empresa, o que é a FinQM, né? Mas, simplificando esse meu processo, eu estou no Brasil, tenho parceiros tanto na Bélgica quanto na Turquia, parceiros esses no GitHub, que me ajudam e que tem lá versões que eu posso usar da comunidade ou versões Enterprise,
ou até da Turquia, que também temos um boilerplate lá que é da comunidade, e uma versão Zero, que seria o pago, né? E, assim, eu consigo monetizar, transformar isso em negócio, tem lá a licença que eu consigo comercializar isso. Então, aí eu vou falar de um tio, que eu falei do meu avô, falei do meu pai, né, o Edgar Morin, do Enders. Agora eu vou falar também sobre um tio que me ajudou essa parte comercial. Um cara que me dá força para continuar quando eu paro ali para ouvir alguma coisa que ele está dizendo, ou ver alguma coisa que ele postou, que é o tio Flávio, Flávio Augusto da Silva. Quem aqui conhece o Flávio Augusto da Silva, levanta a mão. Quem não conhece, pessoal, pesquisa para ver quem que é esse cara. Ele é um cara que nasceu na comunidade, em periferia do Rio de Janeiro, e hoje está vencendo. E eu consumo muito conteúdo dele, e é isso que faz eu ter forças para criar meus produtos, criar meus negócios e vender. Então, hoje eu estou meio que tendo uma visão global, estou com a FinQM aqui no estado de São Paulo, sou parceiro da Microsoft, sou parceiro do Udu, da Bélgica, e da Volosoft na Turquia. Já recebi da Microsoft o equivalente a $120 mil com benefícios através do BizSpark, e também fora as certificações que eu tirei desde 2013 para cá, que foram muitas, vocês podem conferir no meu LinkedIn. Tenho uma projeção aí para os próximos 3 meses, daí não é querendo, eu não estou me gabando aqui, mas não é nem um valor alto, é um valor que é possível de conseguir, mesmo estando em Presidente Prudente, e que basta o quê? Ter a parte comercial, o tio Flávio. E aí eu pretendo também compartilhar um pouco de como eu faço isso com minha meta de ter 200 alunos até dezembro. Hoje eu tenho algo em torno de 120, contando presenciais e online. E na comunidade que está atuando diretamente nesses produtos que eu trabalho, são mais de 8 mil devs, que a maioria não são brasileiros, mas existem, sim, devs brasileiros me ajudando. Mas qual que é o nosso processo? É basicamente esse: analisar, planejar e criar. É muito simples falar assim, mas é complexo. É complexo se você fosse aprofundar em cada ponto desse. E tem todas as fases do desenvolvimento, desde a ideia até chegar em produção. Eu vou citar essa frase aqui do tio Flávio, que ele postou lá no Facebook, que não há cartão de visita melhor que o resultado. Então, foquem no resultado de vocês. E aí eu estou para lançar a FinConnect ou Think Academy, mas tudo isso fica para um próximo DevPP. Até mais, muito obrigado.